Sejam muito bem-vindos ao ano de 2029, onde temos aprimoramentos para o seu corpo, androides lindas e sensuais, tecnologia de ponta, mas é provável que você não tenha acesso a isso e ainda por cima tenha sua mente invadida de brinde. Sejam bem-vindos ao Refúgio do Conde, meus amigos e minhas amigas. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse e nos siga nas outras redes sociais que estão aparecendo em algum canto aqui da tela. Não deixe de dar um like se tiver gostado do vídeo, tá bom? Vamos lá! Ghost in the Shell é um mangá de ficção científica cyberpunk escrito e ilustrado por Masamune Shirow e foi publicado entre os anos de 89 a 91 pela editora Kodansha, saiu pela Young Magazine. Aqui no Brasil saiu pela JBC em 2016, mais ou menos. O período que ele foi lançado originalmente é muito interessante para a ficção científica. Você tem saindo um pouco antes dele o Neuromancer, do William Gibson, que popularizou muito o subgênero do cyberpunk, e no Japão, um ano antes, mais ou menos, você tem o grande clássico do gênero, que é o Akira, do Katsuhiro Otomo. Então é um período muito interessante porque está muito em discussão os impactos da tecnologia e da relação que nós temos com isso. Mas sobre o que é Ghost in the Shell? O mangá foca na personagem que é a Motoko Kusanagi, que é a comandante de uma tropa especial que responde ao governo japonês, e eles lidam com todo tipo de ameaça e crise cibernética. Desde terrorismo, sabotagem internacional, esse tipo de coisa, sabe? A Motoko é uma mulher inteligente, extremamente competente, racional e muito bonita. Na verdade, esse fato dela ser bonita se deve ao corpo dela ser todo sintético, com exceção ao cérebro dela. Inclusive, isso gera algumas teorias sobre a idade dela, já que o corpo não envelhece e tal. Isso gera um sentimento muito agridoce nela, porque nem ela sabe dizer ao certo se continua humana ou se ela poderia ter sido substituída por um IA. Apesar disso ser o foco do filme do Mamoru Oshii, de 95. Aqui no mangá, ele é basicamente só um plano de fundo. Depois dela a gente tem o Batou, que é o braço direito dela. Em vários momentos ele é uma espécie de alívio cômico. Apesar de ser um cara muito competente, ele também possui implantes e aprimoramentos, inclusive nos olhos. Os olhos dele são substituídos, mas o que tudo indica, ele tem uma presença muito grande de componente biológico no corpo dele, corpo original. A gente também tem o Tokusa, que é chamado de novato, não é por causa do tempo em ação, mas é porque ele optou por não ter implantes no corpo, o que gera alguns conflitos até. O Ishikawa, que é basicamente o engenheiro ali do grupo, e o Aramaki, que é o chefe direto deles. O Aramaki é uma figura cômica, mas também misteriosa. Ele é do tipo que não divulga muita informação para os subordinados dele, mas parece que tá fazendo o melhor ali para todo mundo, sabe? Para as coisas manterem uma ordem. O mangá vai seguindo esses personagens em diversos casos diferentes, de robôs que saíram de controle, intriga, sabotagem entre estados, ataques terroristas, enquanto aos poucos vai amarrando a trama principal desse primeiro volume, que foi o que foi adaptado pelo Mamoru Oshii, que é o arco do Mestre dos Fantoches. Mas quem que é o Mestre dos Fantoches? Calma lá, que antes vamos entender o conceito de alma. Alma, em Ghost in the Shell, é o que nos torna humanos. É a singularidade de cada pessoa, a mente dela, para ser honesto. Por diversas vezes a gente vê os personagens compartilhar e acessar a mente uns dos outros. Mas, ao que tudo indica, tem um limite do quão fundo eles liberam esses acessos, sabe? Justamente para não expor a alma, que é a individualidade deles. E aí, pode ser tanto no sentido prático quanto no sentido filosófico da alma de cada um. Mas, basicamente, um androide, por mais perfeito que ele seja, ele tem uma IA, uma inteligência artificial, e não necessariamente uma alma. Voltando ao Mestre dos Fantoches, ele é um hacker extremamente habilidoso que tem esse nome porque ele pode hackear não só IAs, mas também as almas dos alvos dele. Como é o caso do lixeiro, por exemplo, que tá achando que está prejudicando a ex-mulher dele, que separou dele e tomou a guarda da filha, quando na verdade ele está auxiliando no ataque terrorista, que nem a esposa nem a filha existem exatamente. Isso tudo foram memórias criadas pelo Mestre dos Fantoches. Agora eu vou falar dos spoilers, então se você não leu, pula para esse tempo que está aparecendo aqui na sua tela. A grande descoberta do mangá é que o Mestre dos Fantoches nada mais é do que uma IA que é utilizada como arma e ganhou consciência própria, ou seja, ele adquiriu uma espécie de alma, e agora ele está fazendo de tudo para se tornar um ser vivo completo na visão dele. Muita coisa acontece no mangá, mas basicamente a Motoko e o Mestre dos Fantoches decidem se fundir e se tornar uma entidade só. Ela, que de certa forma é muito parecida com ele,
acaba se fundindo com ele na mente para criar um novo ser. É um processo que é extremamente detalhado no mangá, é um enchente de informação, e o mangá termina com ela, esse novo ser dela, encarando a vastidão da rede, encarando uma cidade à noite e vendo assim, tipo, como que essa rede nova, como que as possibilidades são infinitas, sabe? Isso é uma coisa que lembra até o Arthur C. Clarke no 2001, que basicamente você tem ali, quando tem um ganho muito grande de QI, de consciência, sabe? Você tem esse novo ser se projetando, pensando no que ele vai fazer com o mundo novo. Falando das características do mangá, o autor cria um mundo extremamente detalhado, com os porquês de cada coisa funcionar daquele jeito. O volume é repleto de textos e comentários bem extensos, inclusive. Lembra de novo Arthur C. Clarke, como eu falei, que explica com minúcia o funcionamento de tudo. Inclusive, a recomendação é de não ler esses comentários, deixar para ler depois para não atrapalhar a fluidez da leitura, sabe? Já no início, a gente tem uma ilustração muito interessante do microchip que lembra muito aquelas vistas noturnas de cidade, que é um paralelo muito bacana, sabe? Quando você vê as luzes da cidade do alto, assim. Falando da arte, ela é fenomenal, com algumas páginas coloridas, todas as máquinas são muito bem feitas. Isso inclui, claro, os androides ou as androides, e neles o autor ele faz assim personagens muito bonitos. São mulheres extremamente esbeltas, sensuais, bonitas mesmo, com um grau de diferença bem interessante entre elas. Não rola aqui um Ctrl+C, Ctrl+V só porque elas eram androides, se bem que na época nem devia ter assim fácil Ctrl+C, Ctrl+V para artista, sabe? Sobre algumas diferenças entre o mangá e a adaptação ali do filme, eu citaria duas diferenças principais. Uma delas é o humor. Enquanto o filme do Mamoru Oshii se leva bem a sério, tem uma pegada muito mais soturna, sabe? Um tom muito mais denso, o mangá ele é bem mais humorado, com algumas piadinhas aqui e ali, sabe? Uns momentos de descontração, de alívio cômico, como eu tinha falado. Inclusive, tem um momento em que a Major troca de corpo. Pela história, o Yubato que fez essa troca, ele pega um corpo errado, ele pega um corpo de um homem, sabe? Então gera, mesmo em momentos importantes assim pra trama, gera uma comédia. A segunda diferença é uma visão maior da exploração do ser humano. Mesmo com toda essa tecnologia que a gente vê no mangá, a gente vê diversos casos de abuso ou violações de direitos básicos assim dos mais vulneráveis. É o caso de órfãos, por exemplo, que são pegos para trabalho forçado e sofrem lavagem cerebral em instituições do governo, ou mesmo o caso dos lixeiros que a gente falou ali atrás, no arco do Mestre dos Fantoches. Os lixeiros têm que lidar com descartes criminosos, substância de lixo hospitalar, coloca a vida deles em risco, sabe? E apesar disso ser um plano de fundo, ainda assim é muito interessante a gente ter esses toques, sabe? Essas nuances, esses detalhes no mangá. É uma coisa que o Mamoru Oshii acaba deixando mais ainda de plano de fundo, mas é uma coisa muito interessante. Principalmente porque em um mundo onde a gente tem IAs que escrevem poemas e pintam quadros como é hoje, o ser humano é cada vez mais submetido a um processo de sucateamento da sua existência. Então é isso, meus amigos. Essa foi a análise do mangá Ghost in the Shell. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Curta o vídeo se tiver gostado. Se inscreva no canal para ter vídeos como esse, sabe? Esse aqui é o primeiro, eu pretendo continuar assim semanalmente. E compartilha com os amigos. Caso tenha alguma coisa a comentar, sugestão de tema, ou se já leu o mangá, tem uma visão diferente, não deixa de comentar aqui embaixo, a aba de comentários está sempre aberta para vocês. E é isso, até a próxima!